vídeo escancarar a hipocrisia da imprensa e também das instituições em relação ao sigilo de fonte de jornalistas. Por que eu estou falando isso? O jornalista Alan dos Santos, que a imprensa insiste em chamar de blogueiro bolsonarista, porque se você é de direita e apoia o governo Bolsonaro, você não é jornalista, você é blogueiro bolsonarista, é sempre assim. Ele está sendo investigado pelo STF, se não me engano, naquele inquérito totalmente ilegal para muitos juristas, inclusive o Ives Martins. E ele teve o sigilo quebrado. E aí, no meio das conversas dele, eles identificaram que ele conversava com uma estagiária que trabalhava no gabinete do Ricardo Lewandowski, ministro do STF. E ela era uma espécie de informante, entre aspas, tá? Informante é o termo que a imprensa está usando. Era uma espécie de informante do Alan dos Santos. Então, já começa pelo termo informante. Quando é da grande imprensa, o termo informante não existe. Não, aí é fonte. Segundo minha fonte, segundo o direito que eu, jornalista, tenho de não revelar minha fonte, aí tudo é fonte. Se a gente pegar o caso recentíssimo dos hackers que cometeram crimes de roubar conversas de autoridades, os jornalistas que divulgaram, Glenn Greenwald, que era um deles, teve o sigilo de fonte respeitado. A polícia chegou no hacker não porque o jornalista abriu a fonte, porque a polícia conseguiu descobrir mesmo por méritos próprios. O Glenn teve o seu direito do sigilo da fonte totalmente preservado. Ninguém falou que ninguém ficou falando que esses hackers eram informantes, criminosos, marginais, né? Porque eles são à margem da lei, nada disso. Agora que o Alan dos Santos tem também uma fonte, não vou falar informante não, tem uma fonte no STF, aí todo mundo deu chilique, a imprensa deu chilique, o próprio ministro do STF deu chilique, eu não consigo entender uma coisa dessa. O tempo inteiro a imprensa vaza processos, por exemplo, que estão sob sigilo de justiça. Se o processo vazou, ou foi por alguém do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, mas o fato é que vazou. E aí, nesses casos, não vai ter chilique, aí tudo bem, tudo certo, ninguém vai falar nada, ninguém vai se revoltar, ninguém vai falar blogueiro anti-bolsonarista, blogueiro lulista, informante do blogueiro petista, informante do blogueiro esquerdista. Não, porque primeiro que o termo blogueiro nem para a extrema esquerda é utilizado. Então, aqueles jornalistas que estão além do PT, que já são psolistas, nem eles são chamados de blogueiros, são chamados de jornalista com todo respeito. E eles também têm o seu sigilo de fonte totalmente respeitado. O que eu me questiono é que dá a impressão que no Brasil de hoje, a Constituição Federal, os direitos só valem para o lado de lá, que é da esquerda para frente, da esquerda para a extrema esquerda. É uma coisa impressionante. E a própria imprensa fica dando um chiliquezinho aí porque o Alan dos Santos tem uma fonte dentro do STF. Será que esses jornais chiliquentos também não têm fontes? E aí uma pergunta, será que a fonte ainda pode não ser ministros? Uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. E quando eu digo fontes, é vazando coisas que também não poderiam. Mas aí não é informante, aí é fonte, o sigilo está totalmente respeitado. Eu lanço um questionamento para vocês, deixem nos comentários. Se porventura algum jornalista da imprensa tradicional, né, da extrema esquerda, antibolsonarista, tradicional, antibolsonarista, se algum jornalista tivesse, por algum motivo, em algum processo, o seu WhatsApp obtido e as conversas tivessem à disposição da justiça, pergunto, vocês acham que as fontes desse jornalista que eventualmente pudesse aparecer em uma conversa ou outra seria revelada? E depois, se fosse revelada, qual que seria a postura da imprensa? De atacar os informantes do jornalista ou de atacar o vazamento dessa conversa absurda que revelou fontes do jornalismo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Coloquem aqui nos comentários. Então, pessoal, o vídeo é breve, é sobre isso mesmo, é minha indignação sobre a cara de pau da imprensa de ficar chocada que um jornalista de direita tem fontes no STF. Caramba, que absurdo! É tão difícil no Brasil, hoje em dia, você ter fonte no STF, na Procuradoria-Geral da República, é tão difícil, né? A imprensa vaza pouquíssimas coisas, é uma coisa assim super rara, super, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas porque o jornalista é da esquerda, é um jornalista que apoia o governo Bolsonaro, aí tem toda essa relativização. É isso, pessoal, é o famoso chilique seletivo, é a famosa hipocrisia da esquerda. Isso é a marca registrada deles. Compartilhem o vídeo porque é importante, deixem seus comentários, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.